Gente, que coisa linda! Que coisa maravilhosa é pensar no começo de tudo. Pensa comigo, que emoção! Antes de tudo, não tinha nada, era um vazio, uma escuridão sem fim. E aí, num ato de puro amor, Deus disse: haja luz. E a luz se fez, separando o dia da noite. Foi o primeiro passo, o início de uma obra de arte espetacular. Deus, com sua sabedoria infinita, começou a desenhar o nosso mundo. Ele separou as águas dos céus e as águas da terra, criando os mares e os continentes. Ele fez a terra brotar com plantas, árvores que dão frutos deliciosos, flores de todas as cores. Era um cenário perfeito, um presente para todos nós. Que coisa, hein? Depois ele olhou para o céu e pensou: precisa de mais brilho, mais alegria. E aí, ele criou o sol para nos aquecer durante o dia, e a lua e as estrelas para iluminar nossas noites. Que espetáculo! A cada dia, uma nova maravilha surgia. Ele encheu os mares com peixes de todos os tipos, cardumes coloridos dançando nas águas. Nos céus, ele colocou os pássaros para cantar melodias que encantam a alma. A cada detalhe, a cada criação, Deus colocava um pedacinho do seu amor, mostrando a beleza e a perfeição do seu plano. É de arrepiar, não é mesmo? É a prova de que tudo foi feito com um carinho imenso, um cuidado de pai. Mas ainda faltava algo especial, a joia da coroa. Com o maior cuidado do mundo, Deus pegou o barro da terra e, com um sopro de vida, criou o primeiro homem, Adão. Que momento, que emoção! Ele deu a Adão um lar incrível, o Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde não existia dor nem tristeza, só paz e harmonia. Imagine só, rios de água pura, árvores com os frutos mais gostosos que você pode imaginar, e todos os animais vivendo em paz, lado a lado. Adão tinha a missão de cuidar daquele paraíso, de dar nome a cada animalzinho. Era uma vida de pura felicidade, um sonho. Deus viu que Adão estava sozinho e, em sua infinita bondade, disse: não é bom que o homem esteja só. Então, enquanto Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas e criou a primeira mulher, Eva, uma companheira, uma parceira para dividir a vida e as maravilhas do Éden. Quando Adão acordou e viu Eva, seu coração se encheu de alegria. Era o complemento perfeito, a outra metade da sua alma. Juntos, eles eram a imagem e semelhança de Deus, representando o amor, a união e a inocência. Eles tinham tudo o que precisavam para serem felizes para sempre, vivendo nesse paraíso que Deus preparou com tanto amor e carinho. No meio de tanta perfeição, existia uma única regra, um único combinado. Deus, com todo o seu amor, disse a Adão e Eva: vocês podem aproveitar tudo neste jardim, comer de todas as árvores, mas daquela ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. No dia em que comerem, vocês certamente morrerão. Era um teste de confiança, de obediência. Era simples, não era? Mas é aí que a história muda. É aí que entra em cena uma figura astuta, a serpente. Ela era mais esperta que todos os outros animais e chegou perto de Eva com uma conversa mansa, cheia de dúvidas e promessas. A serpente, com sua lábia, plantou uma sementinha de desconfiança no coração de Eva. É verdade que Deus disse para não comerem de nenhuma árvore? Ela perguntou, toda sonsa. Eva explicou a regra, mas a serpente foi mais longe. Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que tentação, hein, gente? A promessa de ser mais, de saber mais. A serpente fez o fruto parecer irresistível, a chave para um poder que eles não tinham. A dúvida começou a tomar conta do coração de Eva. Eva olhou para a árvore. O fruto parecia tão bonito, tão gostoso. A promessa da serpente ecoava em sua mente. Ela pensou na possibilidade de ser como Deus, de ter todo aquele conhecimento. Foi uma escolha difícil, um momento que mudaria tudo para sempre.
E então, ela decidiu. Ela pegou o fruto e comeu. Aquele ato, aquela pequena mordida, foi o primeiro ato de desobediência. Logo depois, ela ofereceu o fruto a Adão, que estava com ela. E ele, sem questionar muito, também comeu. Naquele instante, a inocência que eles conheciam se quebrou, se perdeu para sempre. De repente, os olhos deles se abriram, mas não como a serpente prometeu. Eles não se sentiram como Deus. Pelo contrário, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha pela primeira vez na vida. O medo, um sentimento que não existia no paraíso, tomou conta deles. Quando ouviram a voz de Deus caminhando no jardim, eles se esconderam. O pecado original não foi apenas comer um fruto. Foi quebrar a confiança. Foi escolher o próprio caminho, em vez de confiar no amor de Deus. A consequência foi dura. Eles foram expulsos do paraíso, perdendo aquela vida de paz e começando uma jornada de trabalho, dor e dificuldades. Fora do paraíso, a vida continuou. Adão e Eva tiveram filhos, e os dois primeiros foram Caim e Abel. Caim se tornou agricultor. Ele cuidava da terra, plantava e colhia. Abel virou pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos com carinho. Chegou o dia de oferecer um presente, uma oferta a Deus, como forma de gratidão. Caim pegou uma parte dos frutos da sua colheita e ofereceu. Abel, por sua vez, escolheu o melhor cordeiro do seu rebanho, o mais gordo e saudável, e o ofereceu de todo o coração. Era um gesto de fé, de reconhecimento de que tudo vinha de Deus. Deus olhou com agrado para a oferta de Abel e a aceitou. A Bíblia diz que ele viu a sinceridade no coração do pastor. Mas a oferta de Caim não foi aceita da mesma forma. Por quê? Não era sobre o presente em si, mas sobre a atitude do coração. Talvez Caim tenha oferecido por obrigação, sem a mesma fé e devoção de seu irmão. Ao ver que a oferta de Abel foi aceita, e a sua não, o rosto de Caim se fechou. A inveja, um sentimento terrível, começou a crescer dentro dele como uma erva daninha. Ele ficou com raiva, um ciúme que o consumia por dentro, envenenando sua alma. Deus, em sua misericórdia, viu a raiva no coração de Caim e foi conversar com ele. Caim, por que você está com raiva? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à sua porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Que aviso, que chance de mudar! Deus estava dando a Caim a oportunidade de escolher o caminho certo, de lutar contra aquele sentimento ruim. Mas a inveja já tinha criado raízes profundas. Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele deixou a raiva e o ciúme guiarem suas ações, planejando algo terrível em seu coração. Um dia, Caim chamou seu irmão Abel para ir ao campo. Vamos passear, ele disse. E lá, longe de tudo e de todos, Caim, cego pela inveja, atacou e matou seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história, um ato de violência nascido de um coração cheio de ciúmes. A consequência foi imediata e terrível. Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E Caim, tentando esconder seu crime, respondeu: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Deus então o amaldiçoou, condenando-o a ser um fugitivo, um andarilho pelo resto da vida, carregando o peso da sua escolha para sempre. Que história triste, que lição sobre onde a inveja pode nos levar. O tempo passou, e a humanidade se multiplicou pela terra. Mas, infelizmente, o coração das pessoas se encheu de maldade. A violência, a corrupção e o desrespeito a Deus se espalharam por toda parte. O mundo que Deus havia criado com tanto amor estava se tornando um lugar sombrio e triste. O coração de Deus se encheu de pesar ao ver o que sua criação havia se tornado. Ele se arrependeu de ter criado o ser humano, pois a maldade era constante em seus pensamentos e ações. A situação chegou a um ponto tão crítico que Deus decidiu que precisava limpar a terra, dar um basta em tanta perversidade. Mas no meio de toda essa escuridão, havia uma luz.
havia um homem chamado Noé. Ele era diferente. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Ele era um homem de fé, que vivia de um jeito que agradava ao Criador, mesmo quando todos ao seu redor viviam de forma errada. Por causa da bondade e da fé de Noé, Deus decidiu dar à humanidade uma nova chance, um recomeço. Ele revelou seu plano a Noé. Ele enviaria um grande dilúvio para cobrir toda a terra e limpar toda a maldade que existia. Deus deu a Noé uma missão que parecia impossível, uma tarefa gigantesca. Construa uma arca de madeira, disse Deus, dando a ele todas as medidas e instruções exatas. Você, sua esposa, seus filhos e as esposas deles entrarão na arca. E você também levará um casal de cada espécie de animal, para que eles possam sobreviver com você. Imagina só a cena, gente. Noé, por anos e anos, construindo um navio enorme no meio da terra seca, enquanto as pessoas ao redor provavelmente riam dele, zombavam de sua fé. Mas Noé não duvidou. Ele obedeceu a Deus em tudo, acreditando na promessa divina. Quando a arca finalmente ficou pronta, Noé, sua família e todos os animais entraram. E então, Deus fechou a porta. As chuvas começaram a cair sem parar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e cobriram toda a terra, até as montanhas mais altas. Tudo o que tinha vida em terra firme morreu. Mas dentro da arca, seguros e protegidos pelo cuidado de Deus, estavam Noé e todos que com ele entraram. Foi um ato de juízo, mas também um ato de salvação e misericórdia. O dilúvio limpou a terra, e quando as águas baixaram, Noé e sua família saíram para um mundo novo, com a promessa de um recomeço e um pacto de Deus, simbolizado pelo arco-íris, de que nunca mais destruiria a terra com água. Que lição de fé e esperança, não é mesmo? É para aplaudir de pé. Tá pagando caro na sua conta de luz? Você não precisa ter painéis solares em sua casa ou empresa para ter desconto na conta de energia. Cadastre-se gratuitamente e economize até 20% na sua conta de energia. Quer reduzir os custos com sua conta de luz? Aproveite a oportunidade de obter descontos de até 20% com a energia solar. Cadastre-se agora e descubra como você pode usar fazendas de energia solar para economizar de forma inteligente. Garanta seu desconto clicando no link da descrição. Não perca essa chance de economizar e contribuir com o meio ambiente.